Vamos lá, bora continuar, né? A brincadeira, então lá vai. Questão 16. Determinado empregado, durante 4 anos consecutivos, percebeu o pagamento do adicional de insalubridade, tá? Deixa eu ajeitar logo aqui. Durante 4 anos consecutivos, recebeu o pagamento do adicional de insalubridade, adicional de insalubridade, já que desenvolvia seu mistério exposto a agentes nocivos à saúde. A empregadora, após sofrer fiscalização, não existe mais Ministério do Trabalho, né? Ministério agora da Economia, houve por bem fornecer a todos os empregados o EPI, o Equipamento de Proteção Individual, aprovado pelo órgão competente do Poder Executivo, eliminando definitivamente os riscos à rigidez física. Bicho, se uma coisa é eliminada, ela existe ainda? Não, né? Ela deixa de existir. E adicional de insalubridade é salário e condição. O que é um salário e condição? Salário e condição é parcela de natureza salarial que você só recebe naquela condição. O caboclo só tem direito a adicional de insalubridade enquanto ele estiver em atividade insalubre. Uma vez neutralizada a insalubridade, uma vez eliminada a insalubridade, ele vai deixar de receber o adicional, tá? O empregador fornece EPI e, olha só, e ao fornecer o EPI, neutralizou ou eliminou a insalubridade, ele perde o direito ao adicional. Cuidado, tá? Cuidado, cuidado, cuidado. Ele quer a incorreta. Essa questão aqui é antiga, né? 7º exame de ordem, FGV não faz mais questões assim, mas vamos lá. Ele quer a errada. Enquanto percebido, o adicional de insalubridade integra a remuneração do empregado verdadeiro. O adicional de insalubridade é chamado de salário-condição. Se ele é salário-condição, ele tem natureza salarial, só que ele não submete ao princípio da irredutibilidade, porque a condição é o empregado estar naquela situação. Isso acontece com hora extra, com hora noturna, insalubridade e periculosidade. Letra B de bola. Tendo o empregado percebido adicional de insalubridade com habitualidade, a rubrica não pode ser suprimida, ainda que o trabalhador, né, promova a eliminação. Não, cara, se houve a eliminação, não é mais insalubre, tá? Não é mais insalubre e, consequentemente, não tem mais direito ao adicional. Então, essa resposta aqui é a resposta errada, mas é o que a gente quer. Letra C. O trabalhador somente faz jus ao adicional de insalubridade enquanto permanecer exposto a agente de saúde, verdadeiro, independentemente do tempo que percebeu adicional, verdadeiro, porque é salário e condição. E letra D, a eliminação, acabei de falar, ó, a eliminação ou neutralização da insalubridade ocorrerá com a adoção de medidas que conservem bem trabalho dentro do limite de tolerância. Isso aqui é verdadeiríssimo, inclusive são as súmulas, tá? 80, 248 e 289 do TST. Vale a pena você ler, a gente vai ter questões sobre elas depois aqui. Questão 17. Os direitos constitucionais relacionados a seguir já foram regulamentados por lei, exceto o aviso prévio proporcional foi regulamentado. Lei 12.506/11. Participação dos lucros também. É uma leizinha de 2001, 11.101/2001. Licença paternidade. Essa licença foi, ela primeiro, nessa época aqui, não tinha a empresa cidadã, mas essa questão aqui não é sobre empresa cidadã. Essa questão aqui é sobre adicional de paternidade que está regulamentado provisoriamente, mas está regulamentado no artigo 10, eu acho que é parágrafo 1º do ADCT, tá? Então, a única coisa que não está regulamentada, essa questão aqui da confusão, porque a ADCT não é lei, mas tudo bem. A ADCT é norma constitucional, mas esse seria uma lei, né, uma lei em sentido amplo. Deu confusão, mas a FGV não anulou essa. A única que não foi regulamentada foi adicional de penosidade. Artigo 7º, inciso 23, da Constituição Federal. Se você pegar o artigo 7º, inciso 23, ele vai dizer assim, né? São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros, tal. Adicional de remuneração de insalubridade, de periculosidade e de penosidade. Insalubridade foi regulamentado, periculosidade foi regulamentado,
mas a penosidade não foi regulamentada nos termos da lei. É o famoso tem, mas está faltando, né? Você não pode dizer que a penosidade não é um direito do trabalhador, né? A penosidade, ela é um direito do trabalhador, mas aquela história tem, mas está faltando. Tu aí que é de Crateús, vai lá no bairro da Pimenta, tá? Vai lá na mercearia do seu Pompom e chega assim: seu Pompom, o senhor tem farinha? Aí o seu Pompom diz: tenho. Aí você diz: pô, me dê 1 quilo, ao seu Pompom, mas está faltando, né? Tenho, mas está faltando. Tenho porque ele vende, mas está faltando porque no momento não tem, tá? Então, a penosidade, ele é um direito trabalhista, até porque está previsto no artigo 7º, inciso 23 da Constituição Federal. Mas está faltando o quê? Está faltando a norma para regulamentar. Então, ele é um direito trabalhista, mas não pode ser exigido pelo empregado. Resposta correta, C de casa. 18. Essa aqui, vamos resolver bem tranquila. Hugo, José e Luiz são colegas de trabalho na mesma empresa. Hugo trabalha diretamente com transporte de material inflamável. Se é material inflamável, possibilidade grande de ter adicional de periculosidade, como a gente já viu aqui. De modo permanente, exposição permanente gera direito à periculosidade. Já vimos, inclusive, súmula 384 do TST. Nas dependências da empresa, José faz a rendição de Hugo. Tio, o que é render? Render é substituir no turno, tá? Depois que acaba o turno de José, depois que acaba o turno de Hugo, entra José. José faz a rendição de Hugo durante o intervalo para alimentação. E no restante do tempo, exerce a função de teleoperador. Então, todo dia Hugo trabalha, né? Todo dia Hugo trabalha. E se é no intervalo para a alimentação, esse intervalo é de no mínimo 1 hora. E 1 hora é muito tempo. Então, ele está exposto todo dia durante 1 hora, ele também tem adicional de periculosidade. Luiz também, que é o último, Luiz também exerce a função de teleoperador. Acontece que Luiz, no intervalo para a alimentação, pega carona com José no transporte de inflamáveis, cujo trajeto dura cerca de 2 minutos. Então, Luiz, ele também está exposto todos os dias à periculosidade, só que por apenas 2 minutos por dia. O que é que o TST diz? Se a exposição for permanente, diária tem periculosidade. Se for intermitente, dia sim, dia não, né? Semana sim, semana não, de forma intercalada, tem periculosidade. Mas, se a exposição for diária, habitual, mas por tempo extremamente reduzido, minutos, o empregado não tem direito adicional. Isso é o entendimento da súmula 384, inciso 2º, tá? Então, Hugo tem adicional, José tem adicional, mas Luiz não. Como Hugo, José e Luiz têm contato com inflamáveis, e isso é verdadeiro, os três têm adicional de periculosidade não, porque o Luiz é por tempo extremamente reduzido. A mesma coisa acontece com o comandante da aeronave e do copiloto e dos comissários e comissárias de bordo, tá? Que permanecem na aeronave durante o abastecimento. Esses também, tá? Não tem direito ao adicional de periculosidade, porque esse abastecimento só durante os pousos se dá por tempo extremamente reduzido, apenas minutos o abastecimento, também não tem direito à periculosidade, súmula 447. Apenas Hugo lida diretamente com inflamáveis. Mentira, que o José também, né? Hugo faz direito adicional de periculosidade integral, verdadeiro. José proporcional, falso, tá? É sempre integral. Hugo e José têm direito adicional de periculosidade, verdadeiro. Luiz não faz jus adicional, Luiz não faz jus de jeito nenhum, tá? Aí Luiz não tem direito adicional, ele realmente na letra C aqui não tem, sendo certo que a empresa não trabalha com nada a ver com eletricidade, porra, é inflamável, tá? Vamos lá. Eu marquei a opção correta, marquei. Vamos lá. 19. Olha o que tem aqui. Solange é comissária de bordo. Só Solangezinha é comissária de bordo. É uma empresa grande de transporte aéreo. E ajuizou reclamação trabalhista postulando adicional de periculosidade. A gente já viu, né? Comissário, piloto, copiloto, comandante que permanece a bordo da aeronave durante abastecimento,
o TST entende que é tempo extremamente reduzido, não tem direito ao adicional de periculosidade, alegando que permanecia na área de risco durante o abastecimento das aeronaves, porque era feito com a tripulação a bordo. Iracema, vizinha de Solange, trabalha em unidade fabril, recebendo adicional de insalubridade, mas após 5 anos, a sua atividade foi retirada da lista das atividades insalubres. Solange, tá? Que é por tempo extremamente reduzido, não tem periculosidade. E a Iracema tinha direito a adicional de insalubridade. Só que como insalubridade é salário condição, parcela de natureza salarial que o empregado só recebe naquela condição, como o ambiente não é mais insalubre, ela vai deixar de receber o adicional. Aí são as súmulas 80, 289 e 248 do TST, tá? E para o comissário de bordo é a súmula 447 do TST. O TST entende que é tempo extremamente reduzido, Solange não tem direito à periculosidade e Iracema perderá o direito à insalubridade. O item é correto, as demais opções não vou ler porque elas se excluem, tá? 20. Edmilson é vigia noturno em um condomínio residencial de apartamentos. Paulo é vigilante armado em agência bancária. Letícia é motociclista. Então vamos lá. É Edmilson, o outro é o Paulo e o outro é minha filha Letícia, tá? Letícia é motociclista de entrega de uma empresa de logística. Avalie os 3 casos. Cara, a Letícia é empregada motociclista e o artigo 193 da CLT, ele diz que o empregado motociclista, aquele que trabalha com a moto, não é que só quem vai casa trabalha casa com a moto, é quem usa a moto para trabalhar, tem periculosidade. O Paulo é vigilante, e vigilante é regido por lei específica, que é a lei 7.102/83, e o vigilante ele está sujeito a violência no ambiente de trabalho, ele também tem periculosidade. O Edmilson é vigia, porra. Vigia, cara. Vigia não tem obrigação de proteger o patrimônio de ninguém, não. Quem tem a obrigação de proteger o patrimônio, inclusive com a sua própria vida, que pode andar armado, é o vigilante. O vigia nem armado pode, tá? Então, o Edmilson tem adicional de periculosidade, não. Paulo e Letícia exercem atividade perigosa e fazem jus à periculosidade. A atividade de Edmilson, que é só vigia, não é perigosa e por isso ele não tem o adicional verdadeiro. As demais itens se excluem, tá? Questão 21. Um frentista, essa é top, vou colocar aqui, ó, J, adoro essa questão, 251 da SD1 do TST. Ela já caiu tanto na primeira quanto na segunda fase. Um frentista de posto de gasolina sofreu um desconto no seu salário referente à devolução do cheque sem previsão de fundo, em razão de não ter observado a recomendação prevista em acordo coletivo de trabalho, no tocante à verificação de sua situação cadastral do cliente no ato da venda do combustível. Dentro da situação hipotética e considerando que a norma coletiva autoriza o desconto salarial, no caso de negligência do empregado, a sinala é correta. Tio, não pode descontar porque a alteridade, o que é a alteridade? Que está prevista no artigo 2º da CLT. O risco da atividade econômica é do empregador, verdadeiro. O risco da atividade, via de regra, é do empregador. Só que toda regra tem exceção. A regra é que é vedado ao empregador efetuar descontos nos salários do empregado. O nome disso é princípio da intangibilidade salarial. Mas nós temos exceções. Quais são as exceções? Exceção número 1, quando se tratar de adiantamento salarial. Aí, no caso de adiantamento salarial, a lei permite que o empregador adiante salários no mês e desconto no outro. 2, quando o desconto é previsto em lei, como imposto de renda, como a contribuição previdenciária, que é previsto em lei, o empregador pode descontar. 3, que é o caso da questão,
quando o desconto for previsto em acordo coletivo ou convenção coletiva de trabalho, que eu vou já explicar. E 4, quando houver dano causado pelo empregado. O empregado causa dano ao empregador, é possível desconto. Nesse caso aqui, a questão está dizendo que, a convenção coletiva e o acordo coletivo previram as regras para o frentista receber o cheque sem fundo. Então, se a convenção coletiva ou acordo coletivo, que tem participação obrigatória dos sindicatos, tá? Essa convenção, esse acordo coletivo, detalham as regras para o frentista receber o cheque. E o frentista recebe o cheque e descumpre pelo menos uma regra, se tem regra prevista em convenção coletiva ou acordo coletivo, e o frentista descumpre a regra e o cheque volta, o empregador vai poder descontar. OJ 251. Agora, se tem regra prevista em convenção coletiva ou acordo coletivo, o frentista cumpre todas as regras e o cheque volta, o empregador não poderia descontar, tá? Letra A, o empregador não podia ter efetuado desconto falso, podia sim, tá? A intangibilidade é a regra geral, mas isso aqui é uma exceção. Pode descontar sim, tá? B, o desconto foi lícito em face da não observância das condições previstas em convenção ou acordo coletivo de trabalho. Letra C, o desconto só pode ser considerado lícito se for comprovado o dolo falso, tá? Com dolo ou com culpa não interessa. Não observou a recomendação prevista em convenção coletiva, o cheque voltou, vai descontar. E letra D, o desconto é ilícito, falso, né? Meu Deus do céu. Falso. Realmente o empregador, realmente o risco é da atividade. E a regra é que o empregador não pode transferir. Acabei de falar, o nome disso é alteridade. Mostrada a regra tem exceção, estamos diante de uma exceção. Questão 22. Paulo é motorista de ônibus, mantém contrato de trabalho com a empresa Transporte Seguro S.A., no qual há estipulação escrita de que o motorista envolvido em acidente de trânsito será descontado pelas avarias e prejuízos causados. Então, a questão aqui é de desconto quando houver dano. Em um dia comum, Paulo ultrapassou o sinal vermelho e colidiu com o veículo que vinha do outro lado do cruzamento. Não houve vítima, mas os veículos ficaram impedidos de trafegar em razão das avarias e o coletivo, ainda para largar de ser besta, Paulo ainda foi multado por avanço de sinal. A empresa entendeu por bem descontar de Paulo o conserto do ônibus, bem como as despesas com o conserto do veículo de passeio. O princípio, tá? Artigo 462 da CLT, o princípio é o da intangibilidade salarial, de que o princípio segundo o qual é vedado ao empregador efetuar descontos nos salários do empregado, mas toda a regra tem exceção. Se for se tratar de adiantamento, pode descontar. Se tratar de desconto previsto em lei como imposto de renda, tá? Contribuição previdenciária, pode descontar. Se for o desconto previsto em convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho, pode descontar. E o caso da questão, se o desconto foi decorrente de dano. Agora, cuidado. Se o dano é culposo, o desconto só é possível se houver o quê? Previsão contratual, tá? Se o dano for culposo, só se houver previsão contratual. Se o dano for doloso, o desconto é sempre possível. Você encontra isso no parágrafo 1º do artigo 462 da CLT. O dano aqui ele é doloso, tá? Dolo é eventual, ele não queria bater, mas ao atravessar o sinal assumiu o risco, então o desconto é possível. A empresa agir de forma incorreta, falso, pode sim. A empresa agir de forma incorreta, letra B, falso. A empresa agiu corretamente, pois Paulo agiu com culpa, caramba, é dolo, filho. E havia previsão contratual para tanto, letra C de casa, avanço de sinal vermelho é dolo. A empresa agiu de forma incorreta, falso, tá? Vamos lá. Questão 23. A Maria trabalha para a sociedade empresária Alfa como chefe de departamento. Então é informada pelo empregador que será transferida de forma definitiva para uma nova unidade da empresa, localizada em outro estado da federação. Para tanto, Maria terá que alterar seu domicílio, diante da situação retratada a Roche. Tu sabe que isso aqui é uma questão de alteração do contrato, mas acontece que o adicional de transferência
que é devido quando as transferências forem provisórias. O adicional de transferência ele é salário-condição, é uma parcela de natureza salarial que só é devido naquela condição. Se a transferência for provisória, enquanto ela for transferida, ela recebe o adicional cuja natureza é salarial, tá? Então vamos lá, a transferência dela é definitiva, não tem direito ao adicional de transferência, mas se tivesse seria salarial. Maria receberá adicional de no mínimo 25%, falso, porque é definitiva, só recebe na provisória. A empregada não fará jus ao adicional de transferência porque é definitiva, verdadeiro, tá? A obreira terá direito à transferência, falso, mas não a ajuda de custo, mentira. A ajuda de custo vai, o artigo 470 diz que as despesas com a transferência são por conta do empregador. Maria receberá essa transferência. Não vai, tá? Não vai. Por quê? Porque a transferência é definitiva e só tem direito se for provisória. Paula e Joyce são empregados em empresa societária, sociedade empresária. O irmão de Paula faleceu e o empregador não autorizou a ausência ao trabalho. 20 dias depois, Joyce se casou, tá? Paula houve falecimento, Paula houve falecimento e Joyce, não da Paula, né? E Joyce foi casamento. Vamos lá. Aqui é questão do artigo 473 da CLT. Quando o ascendente, descendente, cônjuge, irmão ou pessoa declarada na carteira de trabalho do empregado falece, o empregado pode faltar por 2 dias consecutivos, o dia do falecimento e o outro, tá? Quando o empregado casar, aí são 3 dias consecutivos, o dia do casamento e mais 2, tá? 473 da CLT. No caso, Paula tem direito a faltar 2 dias, tá? Porque o irmão, no caso de Joyce, casou 3 dias. Em ambos os casos, o trabalho é 3 dias? Não. Paula 2, Joyce 3. 1 dia de ausência? Não, tá? É porque no caso de Paula são 2 e 3 para Joyce. A ausência do trabalho por 2 dias consecutivos no caso de Paula, que o irmão morreu, e 3 dias para Joyce, que casou, item verdadeiro. Letra D, 2 dias para Paula, verdadeiro, e 3 dias úteis, não, aí úteis não, né? São 3 dias consecutivos. Então, por favor, case no dia de semana e morra no dia de semana, evite morrer em domingos e feriados. Questão 25. O empregado recebeu o contra-cheque de determinado mês com descontos a título de contribuição confederativa e de contribuição sindical. Por não ser sindicalizado, reclama junto ao empregador contra ambas as subtrações e este encaminha o caso para o setor jurídico. Olha, se o empregado não é sindicalizado, não pode haver desconto da contribuição confederativa. É a súmula 666 do STF, tá? Se não for sindicalizado, contribuição confederativa não é possível ser feita. O empregado, a contribuição sindical a partir da reforma trabalhista, com a alteração do artigo 579 da CLT, contribuição sindical, antigamente o empregador podia descontar. Hoje, o empregador não pode mais descontar a contribuição sindical, a não ser que o empregado autorize por escrito. Como a questão não está falando aqui de nenhuma autorização por escrito e além de não ser sindicalizado, ele não pode descontar nenhuma e nem outra. O desconto da contribuição sindical não é válido, mas da confederação confederativa é correto ou falso. Os descontos são inválidos porque o empregado não é sindicalizado e, portanto, também não autorizou o desconto da contribuição sindical, item B verdadeiro. Então, essa questão aqui não é 32, é 22, tá? O 32º hoje ainda nem existe. O desconto da contribuição sindical é válido? Não, porque além de não ser sindicalizado, não houve autorização, tá? Da contribuição confederativa também não é autorizado. As subtrações são válidas, já vimos que não. Questão 26. Genzo
é professor de matemática de uma escola particular, em que é empregado há 8 anos, após 2 anos de namoro e 1 ano de noivado, bicho, é rápido, irá se casar com Carla, advogada, empregada de um escritório de advocacia há 15 anos, sob direito de licença pelo casamento. A gente viu, né? Licença, morte, 2 dias, casamento, 3. Carlinha. Carla é empregada de escritório, advogada empregada, falecimento de irmão, ascendente, descendente, cônjuge ou pessoa dependente da carteira de trabalho, 2 dias para o falecimento, 3 dias para o casamento. Mas aqui eu tenho o Genzo. E o Genzo é professor de matemática. E o artigo 320 da CLT diz que no caso de casamento do professor, são 9 dias. No caso de falecimento, não do professor, né, filho? Mas falecimento do pai, o pai, mãe, filho, cônjuge ou pessoa declarada da carteira de trabalho, também são 9 dias, tá? Então, no caso do Enzo, que é professor, 9 dias para falecimento, 9 dias para casamento. O casal poderá faltar aos seus empregos, beleza? Até 3 dias, não. A Carla até 3 dias, mas o Genzo lá, o Enzo, né, até 9 dias. Carla, por ser advogada, terá afastamento de 5 dias, não, só 3, tá? E o Enzo poderá faltar 2, poderá faltar 9. Enzo poderá faltar 9 dias e a Carlinha por 3 dias, verdadeiro. E a letra D deve ser falsa, né? Não há previsão específica, mentira, sim. Equiparação salarial, vamos lá, vou colocar aqui. Eu faço parte de tribunal superior invejoso, tá? Eu faço parte de tribunal superior invejoso, né? Porque juiz, não, né? Juiz, não, né? TRT, não. Tribunal Superior. Vamos lá. E aqui uma questão, salvo engano, da súmula 159, inciso 1º do TST. Um negócio chamado de salário substituição. Vamos lá. Henrique é técnico, tá? Henrique é técnico de segurança do trabalho na Sociedade Empresária Alfa. Irá aproveitar 20 dias de férias. Então, Henrique vai tirar 20 dias de férias, tá? Pois decidiu converter 10 dias em dinheiro. No seu lugar, assumiu de forma plena Victor, seu melhor assistente. Então, Henrique, tá? Henrique vai tirar férias e Victor vai ficar no lugar. Então, a questão aqui é de equiparação salarial de uma forma muito simples. Existe aqui simultaneidade na prestação de serviço. Tio explica, o nome disso é salário-contribuição. O que é o salário-contribuição? Salário-contribuição é o salário que o substituto faz jus durante a substituição. Então, salário-substituição são os salários do substituto. O empregado substituto, tá? Tem direito de receber os mesmos salários do empregado substituído. Agora, desde que substituto e substituído trabalhem simultaneamente. Henrique não foi demitido. Henrique está de férias. Continua com o contrato vigente e de férias. E o Victor assumiu o seu lugar. Se Henrique tivesse sido demitido e o Vitor assumiu o lugar do Henrique, aí não haveria simultaneidade, não haveria que falar em equiparação salarial, o empregado substituto não faria jus ao salário do substituído, só que não é o caso. O Henrique estava só de férias, tá? E o Vitor substituiu. Os dois continuam na empresa ao mesmo tempo. E aí o Vitor vai fazer jus aos salários do Henrique, tá? Vitor não receberá o mesmo salário do Henrique, falso. Vitor terá o mesmo salário de Henrique, pois a substituição não é eventual. Exato, ela não é eventual, ela é habitual. Inclusive, a substituição nas férias, ela é habitual, tá? Vitor terá direito ao seu salário e ao do Henrique, não. É só o salário do Henrique, tá? E a situação é ilegal? Falso. A situação é legal porque o próprio artigo
450 da CLT permite que o empregador faça isso. Questão 28. Marcos foi contratado para o cargo de escriturário de um banco privado. Iniciada a sua atividade, só um segundinho aqui. Marcos foi contratado para o cargo de escriturário de um banco privado. Iniciada a sua atividade, Marcos percebeu que o gerente lhe estava repassando tarefas alheias à sua função. A rigor, conforme consta no quadro de carreira da empresa, devidamente registrado, não tem mais Ministério do Trabalho, né? Ministério da Economia, as atribuições que estavam sendo exigidas deveriam ser destinadas ao cargo de tesoureiro, cujo nível e cuja remuneração eram superiores. Esta situação perdurou por 2 anos, fim dos quais Marco decidiu ajuizar a reclamação trabalhista em face de seu empregador. Nela postulou a obrigação de fazer o reenquadramento na função de tesoureiro e o pagamento das diferenças. Presta atenção, isso aqui é uma questão sobre desvio de função, bem facinho. Desvio de função. Desvio de função. Olha só, Marcos, ele foi contratado como o quê? Contratado como escriturário. Se ele foi contratado como escriturário, na carteira de trabalho e previdência social de Marcos, ele é escriturário. E Marcos ganha o valor relativo ao escriturário. Acontece que o banco foi lá e mandou ele fazer as funções de quem? As funções de tesoureiro. Não tem nenhum problema o banco mandar ele fazer as funções de tesoureiro, desde que o banco chegue, ei, agora você é tesoureiro. A sua carteira de trabalho vai ter a função agora de tesoureiro e você vai ganhar como um tesoureiro, tesouro. Mas o banco não fez isso. A carteira de Marcos continuou como escriturário, Marcos continuou ganhando como escriturário, mas passou a fazer as funções de tesoureiro, mas na carteira não tinha tesoureiro e não ganhava como tesoureiro. O nome disso é desvio de função. Professor, isso não é acúmulo? Filho, acúmulo é você, ao mesmo tempo que você presta serviço de escriturário, também presta de tesoureiro. Não é o caso. Ele prestava serviço escriturário, de repente passou a trabalhar como tesoureiro. Só que o banco não alterou sua carteira de trabalho. O banco não pagou as diferenças salariais. Isso é desvio de função, tá? Isso é desvio de função. E aí, filhote, isso é uma alteração contratual nula. E ele vai ter direito a quê? De ser reenquadrado ou enquadrado na função de tesoureiro. Ele tem esse direito, mas as diferenças salariais, tá? Até porque essa alteração lhe foi prejudicial, porque nem teve a função atual na carteira e nem o pagamento das diferenças. Então vamos lá. Que é justamente, né, o 468 da CLT. O pedido está inepto, uma vez que este é o caso do tipo de equiparação salarial? Não, isso é desvio de função. O pedido deve ser julgado improcedente, uma vez que a determinação da atividade para as quais o empregado está obrigado encontra um jus variante. Cara, isso aqui é verdadeiro. O empregador pode fazer o que ele fez, mas desde que o empregador colocasse na carteira de trabalho do empregado que ele era o quê? Tesoureiro, e ele passasse a receber salários de tesoureiro, o que não aconteceu. Por isso que isso aqui está falso. O pedido deve ser julgado procedente, se for demonstrado pelo empregado que as suas funções de fato correspondiam àquelas previstas para tesoureiro na norma da empresa verdadeiro. O pedido deve ser julgado procedente em parte, uma vez que só a partir da decisão é que determina o reenquadramento, não. A sentença aqui, ela tem efeitos vamos lá. A sentença aqui, ela tem efeitos ex tunc. Como assim ex tunc? Tunc, tudo. Retroage, tudo. Ex nunc, retroage. Ex nunc, retroage. Ex tunc, tudo. Retroage tudo. Então vai retroagir tudo, tá? Item falso. Próxima, questão 99. Calçados Mundial S.A.
contratou duas empresas distintas para a prestação de serviço de limpeza, né, e conservação de suas instalações. Maria é empregada das empresas terceirizadas, tá? Então aqui há uma relação de terceirização. Aqui você tem o tomador de serviço, que contrata a empresa prestadora de serviço, que contrata o trabalho terceirizado, que vem trabalhar bem aqui, tá? Então Maria é empregada de uma das terceirizadas, tá aqui Maria, que é empregada dessa daqui, tá? Que tem a função de auxiliar e ganha, Maria é empregada de uma das terceirizadas, tá? Exerce a função de auxiliar de limpeza e ganha 1.150, tá? Celso é empregado de outra terceirizada, ainda tem uma outra terceirizada aqui, que exerce a mesma função de Maria e trabalha também nesse mesmo local, a partir do quadro da planta assinale. Ó, cuidado, isso aqui não é caso de equiparação salarial, não é equiparação salarial. Por quê? Porque a equiparação salarial é o mesmo empregador. E o empregador de Maria é uma empresa, o empregador de Celso é outra. Então, eles não têm direito de receber o mesmo valor? Tem, mas eles têm direito de receber por uma coisa chamada de equidade, e eu sou antigo, eu vou colocar trema, equidade salarial. A equidade salarial está prevista no artigo 12 da lei, artigo 12, a linha A, da lei 6.019/74. E a equidade salarial é quando você tem empregados de empregadores diferentes, mas que têm a mesma função e prestam serviço no mesmo local, tá? O nome disso não é equiparação, porque equiparação é o mesmo empregador. Aqui é caso de equidade salarial. Celso poderá requerer o mesmo salário de Maria, pois pode-se falar em empregador único falso, que pode o mesmo salário? Pode, mas empregador único não, porque os empregadores são diferentes. Uma Maria é empresa de uma empresa terceirização, é empregado de uma empresa de terceirização, o Celso é de outra, tá? Letra B, impossível a equiparação salarial. Realmente é impossível. Mas se outro, é impossível que empregador é diferente, mas se outro direito for violado, a responsabilidade é solidária? Não, cara. Terceirização, a responsabilidade é o quê? Subsidiária, né? Súmula 331, inciso 4º. Viável a equiparação salarial? Falso, porque Celso e Maria não são empregados da mesma empresa. Não é possível a equiparação salarial, não é. Eles têm direito ao mesmo salário? Tem, mas por uma questão de equidade salarial, tá? Questão 30, acho que é a última, né? Questão 30. A sociedade empresária Gardenia Azul aprovou o acordo coletivo junto ao sindicato de classe de seus empregados, prevendo um plano de cargos e salários. Nele, as promoções seriam feitas no máximo a cada 2 anos, exclusivamente pelo critério de antiguidade, no período de vigência da norma. Volta ajuizou a ação requerendo equiparação salarial. Bem rapidinho aqui. Vamos lá. Equiparação salarial. Artigo 461 da CLT. Olha os requisitos. Os requisitos. Eu faço parte de tribunal superior, seu invejoso. Mesmo empregador e mesma função. Ou mesmo empregador e mesmo estabelecimento. Mesma função, mesma perfeição técnica, tempo de serviço na função não superior a 2 anos e tempo de serviço no emprego não superior a 4 anos, simultaneidade na prestação de serviços, tá? E inexistência de quadro organizado de carreira. Se houver quadro organizado de carreira na empresa, não pode haver equiparação salarial. E o quadro organizado de carreira, tá? As promoções podem se dar por merecimento ou por antiguidade, ou só por merecimento, ou só por antiguidade, tá? Então, esse quadro organizado de carreira, em que o critério é exclusivamente só por antiguidade, hoje com a reforma trabalhista, vale. Pode, antigamente não podia, mas hoje pode, tá? O pedido de equiparação salarial não é possível, tá?
porque a sociedade empresária possui plano de carga e salário? Verdadeiro. Se ela possui plano de carga e salário, é impossível a equiparação salarial. B, a equiparação salarial ela é possível, falso, porque tem plano de carga e salário. Ele pode preencher todos os requisitos, mas tem plano de carga e salário, não é possível. A observância ou não do acordo ficará a cargo do juiz, falso. O plano de carga e salário, por ser fruto de negociação coletiva, não precisa nem haver negociação coletiva. Havendo plano de carga e salário, não é possível a equiparação salarial, tá? A gente terminou aqui essas questõezinhas, tá? E aí o tio depois volta com mais questões, só que sobre jornada de trabalho. Até a próxima.